Bom, galera, vamos lá. Vamos entrar agora com o engenheiro Igor aí. Fala aí, engenheiro Igor. Beleza? Boa noite. Boa noite, Jordaniel. Tranquilo? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Beleza? Cara, você Tá fala me- da onde? Me ouvindo bem Do aí? Sul, né? Sim, do Sul. Eu falo de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Passo Fundo. Eu escutei o sotaque, eu falei, não, com certeza é do Sul, né? Eu, na verdade, sou natural de uma cidade aqui próxima. São 60 quilômetros, mas uma cidade bem pequenininha, mas muito É? pequena mesmo. Talvez a menor que você já tenha ouvido falar aí, com meros 3 mil habitantes. 13 mil? 3 13 mil? 3 mil Nossa, habitantes. bem pequena. Cidade de Camargo. Caramba. Mas Show. desde 2017 eu me mudei para Passo Fundo, né, em função de faculdade, enfim, tudo mais, e acabei ficando por aí. Então, Passo Fundo tem Show. em torno de uns 150 mil habitantes hoje. 150, já é um pouco maior, né? Sim. Show. Cara, obrigado por participar, de aceitar o convite, participar aqui da live com a gente, participar e também aceitar a compartilhar um pouco da sua vida, da sua história, um pouco das suas experiências também, que é muito rico aí para todo mundo. E é isso. Boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Eu que, primeiramente, né, agradecer aí o convite, né, Daniel, já tá comentando aí um pouco, né, com os colegas engenheiros mecânicos aí, né, e futuros profissionais aí autônomos, compartilhando um pouco da minha trajetória. Show. Cara, primeiramente queria que você fizesse uma apresentação, falasse aí da onde, da onde você está falando, você já falou. Então falasse como que você entrou na engenharia mecânica, se já trabalhou CLT ou não, como começou a trabalhar, qual que eram as dificuldades, né, para você trabalhar CLT e como começou a trabalhar autônomo. Bom, eu, né, comentei, já sou de natural de Camargo, mas hoje resido em Passo Fundo. Acabei me mudando para cá na época de faculdade ainda, 2017. Me formei em 2020, em agosto de 2020, no forte da pandemia. Então, minha formatura até ela foi um pouco atípica, ela foi online, né, fazia presencial, mas por pandemia se tornou online. Já trabalhei CLT, né? Então, antes, questão de engenharia, né? Desde pequeno, eu sempre falei que se um dia eu fizesse uma faculdade, ia ser engenharia mecânica, né? Sempre fui fascinado pela área de máquinas e implementos. Então, ao longo aí do tempo, quando chegou o momento, né? Acabei entrando na faculdade, então fiz a engenharia mecânica. Fiz estágio dentro da universidade, nos laboratórios de materiais, análise de materiais, enfim, tudo mais. Fiquei 2 anos. Antes de eu finalizar a minha faculdade, eu entrei como CLT numa empresa de engenharia de climatização, aqui de Passo Fundo mesmo. Mas eu entrei como um técnico em refrigeração, auxiliar, enfim, e técnico, né? Então eu ia realmente a campo, né? Não trabalhava diretamente a engenharia em si, projetos, enfim, tudo mais. Trabalhei, acabei me formando, né, quando estava nessa empresa, fiz o estágio, acabei me formando, e fiquei mais uns 2022. Início de 2022 foi onde que eu, digamos assim, eu sempre tive a ideia de trabalhar autônomo, de ter a minha própria empresa, meu próprio negócio, fazer meus horários, enfim. Só que sempre tinha aquela ideia, né, de faculdade, assim, vou me formar, sou engenheiro mecânico, vou trabalhar com projeto, né, vou para a área de projeto, projetar, desenhar, enfim, tudo mais. Projeto em si é uma área que eu nunca tive tanta afinidade, né, mas vou sempre pensar assim, vou ter que aprender a área que eu vou ter que seguir. Foi onde que em 2021, 2022, início, um colega meu até de faculdade, ele me mandou um link de uma dessas lives suas, né, que você faz, mandou um link, Igor, aqui sempre quis trabalhar por conta, né, eu tava olhando aqui no meu Instagram, encontrei o Daniel aqui, ele fala sobre engenheiro mecânico autônomo, então de repente seria interessante assistir, né. Então foi onde que entrei no teu perfil, acabei dando uma olhada, né, no teu perfil, enfim, áreas de atuação e tudo mais, foi onde que eu descobri que o engenheiro mecânico, ele não vive só de projeto.
ele vive de laudos técnicos também, né? Então, acabei Legal. assistindo essas lives. Foi, se eu não me engano, eu via uma das últimas lives, que foi onde tu abriu as inscrições para o curso. Então, inicialmente, assim, deu aquele impacto, né? Bah, e agora? O que eu faço? Eu faço o curso, não faço? Queria sair do CLT, porque o principal motivo é que eu sempre quis ter meu próprio negócio. E outra que eu não era reconhecido como um engenheiro mecânico. Então, nunca tinha sido reconhecido como um engenheiro mecânico. Então, foi ali onde que eu decidi fazer a live, né? Então, até conseguir um dinheiro emprestado, enfim, para assinar teu curso. Que foi aí onde que, então, abriu aquele leque gigante na questão de laudos técnicos, e que daí eu aprendi que o engenheiro mecânico também pode fazer laudos técnicos, enfim, e que é uma área bastante promissora, né, no nosso meio, digamos assim. Show. Legal. Não sabia que você tinha entrado por uma indicação de algum aluno. Sim, Legal. esse colega, na verdade, ele não é aluno, tá? Ele não foi teu aluno. Ah, não foi Ele, aluno. Ele não, só me conhecia e mandou. Exato, ele foi meu colega de faculdade, e nós conversava seguido. Aí um dia no Instagram dele apareceu uma notificação, acho, de um anúncio, enfim, que ia ter essa live. E ele me mandou, tu sempre falou que tu queria ter a tua própria empresa, teu próprio negócio, enfim. Lembrei de ti. Então, de repente, quiser assistir, né, ele vai estar mostrando, o Daniel vai estar mostrando aí como que um engenheiro mecânico pode trabalhar como autônomo. Então, eu até pedi, tu vai assistir também? Ele disse, olha, não tenho... Ele, na época, não tinha terminado ainda a graduação, e ele disse assim, olha, infelizmente, nesse dia eu não vou conseguir participar da live, já tenho outros compromissos, né? Mas depois, futuramente, eu vou estar voltando a assistir, enfim, né? Depois tu me conta, ele disse, tu veja lá também e depois me conta como que foi, quais as áreas que o engenheiro mecânico pode atuar, né? A não ser o projeto em si. Legal. Isso é a importância da gente indicar, né, para outros engenheiros mecânicos o que a gente acha que é bom, né? Principalmente de quem já fez, né, ou quem já está participando mesmo, saber como que está valorizando, porque quanto mais valoriza a classe, mais valoriza a gente junto, né? Então, quanto mais a gente tiver engenheiros mecânicos valorizados, sabendo que podem trabalhar de forma autônoma, não se vendendo ali por qualquer coisa, mais valorizado vai ficar a área e mais valorizado vai ficar aí para todos os engenheiros mecânicos, né? Então isso é muito importante. E lá na primeira aula do evento, galera, vai ter um link para quem quiser indicar 5 pessoas para assistir o evento. Você vai conseguir indicar também. Ou se você quiser só pegar a URL aqui da live e mandar para alguém também, como fizeram lá com o engenheiro Igor, também fiquem à vontade para indicar. Beleza? E, engenheiro Igor, qual que era o seu principal desafio nessa época? Qual que era o seu principal problema nessa época, sem saber que poderia trabalhar autônomo ainda, né? Você depois de formado, como que era? Qual que era o principal problema ali? O meu principal problema, na verdade, acredito que seja de vários, né? Hoje do CLT, é a questão de horário, né? Então, você não tinha uma liberdade de horário. Por exemplo, a minha situação, eu trabalhava de segunda a sábado, tá? Então, a empresa que eu trabalhava atendia todo o estado do Rio Grande do Sul, é uma empresa relativamente grande, digamos assim, médio porte, né? E só que eu muitas vezes eu viajava bastante, então saía na segunda de manhã e voltava às vezes no sábado à tarde. Então, o tempo de ficar em casa, família, descansar, enfim, basicamente não tinha, né? Ou em hotel, enfim, aqui, ali, em obras e tudo mais, né? Então, trabalhava como técnico instalador de ar-condicionado. Então, digamos assim, o meu principal, na época, eu disse, é o tempo, né? A questão da autonomia de horários e a valorização. Tá? Então, também não tinha uma valorização de como sendo um engenheiro mecânico, né? Então, era um funcionário qualquer lá. Não desmerecendo, né, a classe dos funcionários, claro, né? Mas, digamos assim, não era visto como um engenheiro mecânico. Exato, que era o que você estudou, né? Se capacitou para isso, né? E aí, quando você não tem esse reconhecimento, aí fica mais complicado, né? E aí você... Pode falar. Principalmente a questão financeira também, né? Então, eu sempre comento que acabei me formando, né? E não recebia devido reconhecimento, né?
desejado ou merecido, né, por ter uma graduação como engenheiro mecânico. Não tinha esse reconhecimento das empresas hoje. Show. E aí você falou então como você me conheceu, e aí você viu que eu tinha um treinamento, e qual que foi a decisão de entrar no meu treinamento? O que mais te chamou a atenção a ponto de você falar assim, não, eu preciso desse treinamento? A questão de eu não ter tanta afinidade na área de projetos ou enfim. Então, acabei olhando, não, o engenheiro mecânico pode trabalhar autônomo, pode emitir laudos, tem bastante necessidade. Quais são os laudos? Área NR11, NR12, laudos de empilhadeira, laudos de ponto rolante, laudos de brinquedo, laudos de cozinha. Então, foi ali que me chamou a atenção e juntou o que eu gosto, digamos assim, né, em estar sempre em contato com clientes, né, cada dia vendo uma coisa diferente, aprendendo com os clientes, né, e ao mesmo tempo tendo a flexibilidade de horário. Então, como você disse lá na live, ou também acabou falando, né, hoje, que a questão da autonomia de horário. Então, posso estar em outro lugar, ou fiz o meu trabalho hoje, acabei 4 horas da tarde, posso ir para casa, posso ir aproveitar o fim de tarde, enfim, tá curtindo com a família, enfim, tudo mais. Então... Show. E falando um pouco agora da sua atuação como engenheiro mecânico, como é que tá? Quais as áreas que você tem atuado? Quais os tipos de serviços que você tem feito? Como é que tá aí, mais ou menos? Hoje, eu já, que nem eu disse, né, eu fui lá em 2022, início de 2022, janeiro, conheci ali a live, né, te conheci, acabei adquirindo o treinamento, fazendo treinamento, enfim, e em junho eu pedi demissão da minha empresa, da empresa que eu trabalhava, no caso, para seguir a carreira como engenheiro mecânico autônomo, tá? 100% autônomo. Meu primeiro serviço, eu sempre brinco até hoje com esse meu cliente, que no primeiro mês que eu fui a quarta visita em cliente, acho que foi, que eu fui nesse cliente e sentei conversar com ele. Ele é um cliente, ele é vendedor de empilhadeiras, né, aqui da região norte do estado. Então, sentei conversar com ele, falar da importância dos laudos técnicos para NR11, né, nas máquinas, falar da importância dele estar vendendo um equipamento, embora seja um equipamento novo, mas sim já vendendo com um laudo técnico, né? Que o cliente dele, ele iria precisar um laudo técnico. Toda empresa hoje precisa de um laudo técnico das empilhadeiras, por exemplo. Então, foi aí que a gente, nessa conversa, ele me disse assim, no final da conversa, gostei da tua apresentação, vou conversar com o meu sócio e te retorno amanhã ou depois da manhã eu te retorno para a gente estar sentando e conversando mesmo. Então, que 2 dias depois, ele acabou me ligando, que a gente está sentando e conversando, alinhando valores, para que todas as empilhadeiras que ele vendesse a partir daquele dia iriam sair lá da empresa já com um laudo técnico de engenheiro. Então, foi ali que nem eu brinco com ele. Se não fosse a oportunidade dele que tinha me dado naquela época, talvez hoje eu não estaria aqui como engenheiro mecânico autônomo, né? Então, foi esse o meu primeiro trabalho. Tá? E quantas empilhadeiras foram? Na época, naquele mês, foram 3 empilhadeiras. Naquele 13. Primeiro mês, 3 empilhadeiras. Uhum. Claro, depois, ao longo dos meses, né, foi surgindo mais empilhadeiras, enfim, né, mas eu lembro que naquele primeiro serviço lá foram 3 empilhadeiras novas. Que já saíram. E você faz no laudo ainda para esse cliente até hoje, não? Sim, até hoje eu faço. Então, até hoje ele vai saindo, vai te passando e você vai fazendo. Exato. Ou algumas ele já entrega para o cliente com laudo, algumas ele me passa o meu contato para o cliente dele, que daí o cliente dele entra em contato comigo para a gente alinhar a questão de laudos, enfim, tudo mais. Então ele acaba me indicando para os clientes dele. Show. E ele teve alguma fiscalização ou foi empresas que cobraram dele? Como é que foi? Foram empresas que cobraram dele. Então, compradores de empilhadeira, né, empresas que compravam empilhadeira, sempre pediam, né, eu preciso de um laudo técnico, uma RT da empilhadeira. Então, ele tinha algum outro rapaz que fazia, de vez em quando, alguma RT para ele, né, emitia uma RT, um laudo técnico simplesinho,
para as empilhadeiras dele. Então, foi aí que a gente fez, montou, como, que eu disse, né, você, no treinamento, aí você passa todo o teu material, né, toda a questão de laudos, completo, enfim. Então, peguei esse material seu e montei um modelo padrão meu, né, então, que eu ia adotar na minha empresa, e que daí eu comecei a fornecer esses laudos bem completo, digamos assim, né. Show. E fora isso? Fora isso, então, já trabalhei, já fiz laudos para NR11, né, em si, empilhadeiras, ponte rolante, sistemas de elevação, uns elevadores de peças, né, elevador de carga, NR12, adequação de máquinas, máquinas antigas que precisavam de uma adequação, máquinas novas que precisavam de laudo. Tem um cliente meu que, inclusive, semana passada eu estive lá fazendo a vistoria. Ele desenvolveu uma máquina nova para atender a necessidade dele lá, enfim, e essa máquina ele precisaria fazer ela de acordo com a NR12. Então, eu fiz todo o acompanhamento do processo de fabricação da máquina para nós já montar ela de acordo com a norma NR12, né? Já fiz laudo de brinquedo, já fiz laudo de coifa de cozinha, tá? Então, aqui no shopping, então os shoppings exigem bastante. Então, forneci laudos de coifa de cozinha. Hoje em dia, então, estou mais focado na área de NR11 e NR12. São as principais áreas aqui da minha região, que é o que eu mais tenho demanda. Também já trabalhei com avaliação de máquinas, clientes meus, como é uma região, cidades pequenas, são cidades próximas, tem bastante prefeituras, né? Então, acabei, algumas prefeituras, então, fornecendo aí laudos para avaliação de máquinas, né? Fazer um leilão de uma máquina, né? Qual o estado da máquina? Preciso de um laudo técnico do engenheiro mecânico dizendo as condições da máquina para mim poder estar fazendo a venda dela. Então, também entrei nessa área também. Então, pouco eclético, digamos assim, usando bastante das áreas de atuação, né, de projeto, então, das áreas que você mostrou no treinamento lá, e para conseguir aí ter uma renda boa, né, e conseguir ter uma certa liberdade, né, também financeira, principalmente, né. Show. E desses todos serviços, qual foi o seu maior serviço? Se você conseguir abrir um pouco do valor para a gente, quanto que você cobrou nesse serviço, nesse maior? Claro. O meu maior serviço até hoje foram 5 equipamentos de avaliação de 5 equipamentos de elevação de carga, então entra na questão NR11, e desses 5 equipamentos foi um valor de R$20.000. Show. Então, R$4.000 cada equipamento. Cada equipamento. Em quanto tempo você fez? Eu demorei, dos 5 equipamentos, eu fiz a visita nessa empresa em um dia, então demorei 8 a 9 horas para fazer a inspeção em todos os equipamentos. São equipamentos grandes, né, relativamente grandes, então eles têm um dispositivo, né, suponhamos um elevador, 10 metros de comprimento, 4 metros de largura, enfim, e ele movimenta uma parte de um trilho de peças, então uma linha de produção. Chega a um certo ponto, essas peças precisam ser descidas, né, no chão para colocar nos pallets. Então, ela vem suspensa e precisa colocar no chão, peças grandes. Então, é um elevador bem significativo. Demorei 8 a 9 horas para fazer as inspeções. Os laudos, demorei mais 5 a 6 horas para montar os laudos. E encaminhei até estar em andamento esse trabalho, né? Então, encaminhei os laudos, as adequações que o cliente precisa estar fazendo nesses equipamentos, né? Então, posterior às adequações, aí vou fazer a nova vistoria para olhar os pontos, né? Que eu apontei no laudo para se foram melhoradas ou não, aí sim emitir toda a documentação final, digamos assim, né? Toda a documentação de responsabilidade. Show. Então, no total, foram 8 horas, mais 5 horas de laudo, para montar os laudos, 5 laudos, e mais, agora, uma próxima vistoria, digamos assim, mais umas 8 horas de trabalho.
Então, Sim. 20 horas de trabalho. Sim. Show. Então, claro, é um equipamento bastante 2 dias, complexo. mais ou menos 2 dias e meio, né? É um equipamento bastante complexo, né? Então, ele requeria bastante atenção na questão da análise, né? Então, tinha bastante Você já fez pontos o que... serviço ou você ainda vai fazer o laudo de adequação ainda? Eu já fiz a vistoria, já fiz o laudo apontando as melhorias, né, as adequações que o cliente precisa estar fazendo. Então, esse equipamento ele possuía lá talhas elétricas com espia, com cabo, algumas talhas com corrente, então precisaria estar fazendo algumas adequações. Aí já fiz a primeira vistoria, já mandei para o cliente o laudo de adequação. Semana que vem, acredito que ele vai finalizar as adequações. Aí eu vou de novo fazer uma nova vistoria para ver se realmente está tudo ok mesmo, né? Ver se ele fez conforme o solicitado. Tá. Então você não finalizou ele ainda, né? Você só Não, começou. está em processo. Provavelmente você cobrou. Como que você cobrou isso do cliente? Eu cobrei 50% e 50%. Então, 50% na assinatura. Na vistoria agora, nos apontamentos, e 50% lá na entrega da documentação. Na entrega. Show? Sim. É isso. E, cara, o que tem acontecido na sua vida após o treinamento, após você começar a trabalhar como autônomo, que de repente você nunca imaginou viver isso, né? Estar dessa forma, que é fruto do trabalho autônomo, né? Fruto de você trabalhar dessa forma hoje. Eu sempre digo a primeira coisa, a liberdade de horários. Então, eu faço o meu horário. Acordei de manhã. Hoje estou um pouco com preguiça, eu ficar uma hora a mais fazendo alguma coisa aqui em casa. Sem problema nenhum, consigo estar fazendo isso. Não preciso ir lá na empresa, acordar cedo e ir lá bater o ponto. Né? Então, não ter o ponto para ser batido todos os dias, de segunda a sábado, então é a principal mudança que teve na minha vida. Inclusive, hoje eu também não estou em Passo Fundo. Eu estou numa cidade próxima, até nós viemos para cá para passar um fim de semana aqui nessa cidade aqui. Então tem umas águas termais, enfim, tudo mais, vamos acabar passando o fim de semana por aqui. Vim na viagem, passei num cliente meu fazer uma inspeção, inspeção do NR12, né, uma apreciação de risco, e aproveitei, andei mais 50 quilômetros a mais e viemos aqui passar sexta, sábado e domingo. Então, o principal hoje motivo é a liberdade de horários. É não ter a empresa, o ponto, um chefe te cobrando para te ir lá bater o ponto, cumprir horário, cumprir tarefas. Claro, sempre digo, a gente não pode perder o foco, né? Então, sempre tem... já vim trabalhando há uns quantos dias, né, me programando para conseguir estar parando agora sexta, sábado e domingo. Né? Então, ter a disciplina, principal ponto, né? Ter a disciplina, se você tem a disciplina e faz o que tem que ser feito, você consegue uma liberdade de horário imensa. Show. E sem contar, Show, né, a questão financeira também, né? Ser reconhecido como um engenheiro mecânico. Então, hoje eu chego nos local, você é um engenheiro mecânico? Eu, sim, sou eu. Não, passa aqui, vamos na sala aqui, tem uma reunião, quer um café? Aceita um café, aceita uma água. Ser tratado como um engenheiro mecânico, né? Como alguém que tem um conhecimento além, que chega para agregar nas empresas, não para chegar lá e pedir emprego, né? Ou, enfim. Show, é isso. Bom, e uma dica hoje que se você pudesse encontrar o seu eu lá no passado, depois de você se formar como engenheiro mecânico, qual a dica que você daria para você mesmo lá no passado? Tem uma frase de Bill Gates que eu levo comigo há bons anos, né? Então a frase diz assim: se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Então, foque num objetivo, trabalhe em cima desse objetivo, estude para isso, que um dia você chega lá. O começo não é fácil para ninguém. Tá? Para mim, o começo foi muito difícil, desafiador, porque uma área nova, algo completamente diferente que eu não tinha conhecimento. Claro, com todo o auxílio teu, da tua equipe, com o grupo de engenheiros, né, que tem
nós temos o grupo lá no WhatsApp, todo o suporte, os materiais, a gente me deixou mais tranquilo na questão de estar trabalhando como autônomo. Mas sempre foque, persista no que você tem em mente que um dia você chega lá. Tá? Volto a dizer, começo não é fácil para ninguém, mas um dia você vai chegar lá, você vai ser um engenheiro mecânico autônomo, engenheiro mecânico tubarão, reconhecido como um engenheiro mecânico mesmo. Show. E tudo tem que ter um início, né? Sem o início não tem como viver nada, né? Exatamente. Show. Cara, então é isso. Se quiser passar o nome da sua empresa para a galera quiser consultar, tiver alguma curiosidade, ver o site, alguma coisa, pode passar, tá? Claro, bem tranquilo. Então, assim, eu tenho hoje o Instagram, né? O meu Instagram pessoal é Igor Lodge e o Instagram da minha empresa é Engelodge Gerando Soluções. Tá? Então, se puderem estar dando uma olhada lá, né? Seguindo lá, dando uma fortalecida, né? Então, toda auxílio é sempre bem-vindo. E, claro, fico à disposição, né? Caso alguém tenha uma dúvida, vai lá no Instagram, me chama lá. Posto lá diversas dicas, orientações, sugestões, o que precisa para ter um brinquedo, por exemplo, qual é a segurança. Então, sempre atualizando lá os meus serviços também, sempre postando lá nos stories meus serviços lá, para o pessoal estar acompanhando também a rotina aí do engenheiro mecânico. Show. É isso. Então, quem quiser, depois dá uma consultada lá. Engenheiro Igor, cara, obrigado mais uma vez, tá? Obrigado por compartilhar um pouco do seu tempo aí, tá num momento de lazer aí e tá compartilhando com a gente aí esse momento. Obrigado mesmo. E precisando de mim aí também é só avisar, beleza? Bem tranquilo. Eu que agradeço a oportunidade, né, o convite de estar conversando hoje um pouco, né, e passando um pouco aí da minha experiência para os futuros aí engenheiros mecânicos tubarões, né. Então, muito obrigado mesmo pelo convite e com certeza vamos conversando aí ao longo dos... Beleza. Valeu, engenheiro Igor. Obrigado. Forte Até abraço. mais. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Bom descanso aí. Tchau, tchau. Obrigado.